Boa noite, Simone. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui agora. Boa noite, Eduardo. Sérgio. Boa noite, é um prazer receber você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E tenho certeza que vamos ter uma conversa aí muito agradável. As pessoas estão começando a entrar, já entrou o Eduardo Marques, Giovanni Mainente. Estamos aguardando aqui o doutor Bruno, mas nada impede da gente já ir batendo um papinho antes, né? Claro. E você se apresentando, dizendo aí como é que é a sua formação, como é que é o seu trabalho. Como é que é isso, Simone? Claro. Boa noite a todos. Eu sou Simone Martins, sou bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me formei em 2006, então tenho aí já uns aninhos de estrada, trabalhando com movimento, tendo uma formação em postura, né, em correção postural. Trabalho em algumas academias aqui do Rio de Janeiro e também trabalho em domicílio. Agora com a pandemia menos, né? A gente teve que se reinventar, os profissionais todos de educação física e os personal trainers todos. E a gente segue aí em frente, trabalhando bastante online também, por videoconferência. E tenho até um canal aqui também no YouTube, dando dica de exercícios, de movimentos. Tenho uma página no Instagram também. Montei esse ano, junto com uma outra amiga profissional, também um trabalho voltado para as mulheres, né, para tentantes, para gestantes e pós-parto, que chama Fit Family Treinamento. Então, a gente começou aí um trabalho bem bacana também voltado para a saúde da mulher. E também na carreira, né? Estamos aí, Sérgio, profissional atualizado, a gente precisa estar sempre, né? O profissional precisa ser atualizado, a gente precisa estar sempre antenado. E eu busco sempre fazer o melhor, né? Estudar, avançar um pouquinho, aprender, né? Aprendo muito com os meus alunos e a gente segue em frente promovendo saúde, ajudando as pessoas a saírem da inércia e a terem uma vida mais bem disposta. E esse é um grande desafio, né? E isso é o que me encanta. Como educadora física, é isso que me encanta, né? Ver esse feedback, ajudar pessoas, né? A ficarem melhor, a estarem melhor de vida. Acho que, resumindo, mais ou menos é isso. Mas repete para a gente aqui qual é o seu canal no YouTube, para quem quiser te achar depois. Claro, é Simone Martins Personal. Eu não vou botar na tela aqui. Tá ótimo. Simone Martins Personal, tudo junto, não? Isso. Botar na tela, porque aí depois quem quiser encontrar você... Sim, tem uma página no Instagram também. Vê se é isso aqui. Isso aí. Se digitar Simone Martins Personal, já vai aparecer lá. Tudo junto. Maravilha. E já vai entrar meu nome. E aí já consegue me achar de boa. Tá certo. Tem uma movimentada esse ano, né? Aproveitei e usei o YouTube também para dar dicas de movimentos, dicas de exercícios. Aí foi uma boa estratégia, né? Aproveitar o tempo que a pandemia no início lá fez a gente ficar parado em casa, na verdade, né? Então eu pude aí me reinventar e inaugurei o canal para poder ajudar pessoas também. Mas a gente trabalha de todas as formas, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, por todos os canais. E o importante é chegar até as pessoas, né? Nessa pandemia ficou as pessoas com a restrição toda, né? Sim. Acabaram que utilizaram muito pelas mídias, né? Sim. Para poder fazer a sua atividade. Eu estou vendo aqui amigos entrando aqui, como a Ana Paula, que me ajudou muito esse ano. O Rui, você está sendo assistido agora diretamente de Viseu, em Portugal, Simone. Que legal! Rui Nunes. Olá! Grande figura. Mas já está tarde um pouquinho, né? O Rui é um grande amigo, ele mora em Viseu, lá em Portugal. Maravilha, terra boa. Isso, e a Vera, querida, que a gente estava toda hora se encontrando, agora, final do ano, a gente diminuiu um pouquinho as atividades, mas 2021, se tudo correr bem, vai ser um ano muito diferente desse ano. Isso aí, assim a gente espera, né? E a gente começa. Mas conta para mim como é que você começou com essa história sua, o que te motivou a fazer esse trabalho, como é que foi esse início?
Qual deles? Da Fit Family? Da Isso, saúde da mulher? Sim. da saúde da mulher. Foi muito bacana. Na verdade, esse projeto surgiu de uma sessão de terapia. Eu vinha colocando algumas questões, né, com a minha terapeuta e ela me sugeriu, por que não usar a sua experiência, usar a sua história de vida, porque eu também sou tentante, né, passei por algumas perdas gestacionais, então vinha aí num processo de cura emocional, né, e aí veio esse insight de usar a minha experiência para poder ajudar outras pessoas, outras mulheres. E conversando com uma amiga, a gente fez um curso online juntas, mas sem saber, né, que uma estava no mesmo curso, que nós estávamos no mesmo curso, uma sem saber da outra. E aí, junto com a Cláudia Santiago, que é uma amiga super profissional também, a gente resolveu começar um trabalho juntas, que é a Fit Family, e a gente inaugurou agora, tem nem 3 meses, né? Mas estamos engatinhando, mas já temos algumas clientes até de fora do Rio, então essa é a grande vantagem, né, do trabalho online. E é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque realmente a Fit Family representa uma ressignificação na minha vida, né? E usar o meu trabalho, usar o meu conhecimento para ajudar outras pessoas, isso é incrível, né? Promover saúde para a mulher, para saber que ela pode ter, através do exercício físico, uma facilidade maior, ser o exercício como um facilitador, até na espera do resultado positivo de gestação. Acolher mulheres que também já passaram por perdas gestacionais, né? Atender gestantes, né, que precisam do exercício físico também para ter uma gestação mais saudável, ter um parto saudável, terem bebês saudáveis, né, e um pós-parto, consequentemente, também saudável, né, combater o controle, né, ter um controle de peso melhor, combater a obesidade na gestação, que traz uma série de riscos também, entender toda a alteração que o corpo da mulher sofre nesse processo. Então, isso começou a me dar um up, né, aí para estudar e me voltar um pouquinho mais também para essa área. E aí surgiu, e a gente começou o trabalho e estamos aí super animadas, conversando com pessoas do Brasil todo, sabe, Sérgio? Muito bacana. A gente tem cliente de fora do Rio, a gente tem pessoas de Maceió, procuram a gente, pessoas do Sul, pessoas de São Paulo, de muitos lugares. Então, é muito bacana, né, ver que a internet, né, tem esse poder, né, de alcançar pessoas. E até em Portugal, né? Até em Portugal. A gente tem uma abordagem online também, o que facilita a gente poder também atender essa demanda, né, de pessoas que não estão só na cidade do Rio de Janeiro. Porque a gente atende presencialmente aqui, mas a ferramenta da internet trouxe essa oportunidade da gente chegar até pessoas de muitos lugares, falar sobre as doenças, falar sobre as síndromes, falar sobre várias questões. Então, o nosso papel é levar informação, né, para essa mulherada toda aí, através da Fit Family. Em paralelo a isso, eu também sigo o meu trabalho como educadora física, como personal trainer, atendo não só mulheres também, tenho alunos homens também, e atendo em algumas academias do Rio. Agora, com a pandemia, só na academia mesmo da qual eu sou funcionária, que é a Fisiolabor, que eu trabalho no Jockey Club já há 15 anos. Comecei lá como estagiária, fui fazendo a minha carreira lá e hoje já estou lá há bastante tempo. Então, isso me motiva, eu recebo tanto feedback positivo, isso estimula a gente a seguir em frente, né? A continuar ajudando pessoas. E isso é o que eu fui chamada para fazer, né? É o meu propósito de vida. Então, eu tenho muito, muito amor e muito prazer em falar sobre a minha carreira, sobre a minha profissão, sobre os benefícios da atividade física regular na vida das pessoas. O Bruno ele está tentando entrar, mas eu acho que ele está com uma questão aqui em relação ao vídeo e ao microfone, Bruno, e aí eu não consigo pescar você. Se você puder sair, eu te mandei por WhatsApp o link novamente, se puder sair e retornar, eu puxo você aqui para dentro do bate-papo. Ele está sem vídeo e sem microfone, aí com isso eu não consigo puxar ele aqui para dentro. Ele está até escutando, acredito eu, a gente. Espero que sim. Olha teu WhatsApp, Bruno.
são coisas da internet, né, Sérgio? Eu Isso. fiz várias lives no período de pandemia mesmo, que as academias estavam fechadas, estava lá no iniciozinho. Fiz algumas lives também, até patrocinada, né, por uma empresa privada. E foi muito legal, porque a gente podia estar ali com uma rotina com as pessoas, estimulando a fazer exercício, fazia junto com a galera, então eu suava literalmente a camisa junto com o pessoal, mas tinha essas coisas, às vezes travava, quando eu convidava alguém, então, era terrível, a internet travava, caía, não saía som, aí tinha que Chegou um convidado sair. aqui agora. Aqui. Ih, esse convidado é especial, meu marido, Fábio Martins, ó. Você fica com essa parte de exercícios, né? Sim. E a sua sócia, ela... Como é que é? Ela A complementação do trabalho. Ela também é personal trainer, então a gente trabalha em conjunto. Né? As duas são personagens e a gente, com isso, tem uma oportunidade maior, né, de atender mais pessoas simultaneamente, né? Então, a gente está bem orgânica. Nós duas organizamos a nossa página, a gente está sempre fazendo cursos, formações, certificações específico para esse público-alvo e trabalhando em conjunto, o que é bacana, né? Porque a gente tem um entendimento, né? Então, mas não é, então, de uma forma complementar, é vocês se revezando nesse trabalho, seria isso, exatamente. A gente e no caso especificamente da gestante, como é que vocês trabalham? O que é que vocês visam? Além de você falou do controle de peso, mas tem mais alguma coisa em termos de musculatura de assoalho pélvico? Sim, eu vou explicar como funciona. Quando a mulher está gestante, a primeira coisa que a gente precisa é da liberação do obstetra. Né? A gente não começa o trabalho sem essa liberação. E aí, após isso, a gente tem uma anamnese que é baseada no Colégio Canadense de referência, né? Que é o PARMED-X. Então, a gente manda, que é online, a gente manda essa avaliação para a nossa gestante. Ela preenche ali tudinho, que tem algo que ela assina, um documento, que ela tem a informação que vem do médico, a parte que é dela e a nossa parte, né? Com dados... Uma anamnese geral sobre os dados pessoais, sobre o histórico dela de saúde, essas coisas todas. E aí, após isso, a gente conversa com essa mulher para a gente saber quais são os objetivos dela, qual é o histórico de atividade física dela. Porque hoje, Sérgio, é muito legal a gente comentar sobre isso. Já é mito que a mulher, ela não... antigamente se dizia que a mulher não podia treinar no primeiro trimestre de gestação. E hoje a gente já sabe que a mulher pode continuar treinando, óbvio que numa intensidade diferente, numa adaptação diferente para essa mulher. Então, isso é importante de ser dito, porque a própria gravidez ela tem essas demandas, né, fisiológicas que a gente respeita e a gente adapta, mas é importante saber se ela já era treinada, se ela estava sedentária e vai começar agora. Então, isso tudo a gente avalia nesse momento inicial. E aí, com base nessas informações todas, aí a gente pergunta sobre pressão arterial, se ela tem alteração de pressão, se toma alguma medicação. A gente pergunta tudo, né, com o foco de saber um pouquinho do histórico de saúde dessa mulher. E aí, baseado nisso, a gente monta uma prescrição adaptando de acordo com o trimestre de gestação que ela está, né? Então, isso é super importante de ser dito, porque existem exercícios que vão ser melhor indicados em cada trimestre e outros não tão bem indicados, né? Então, tudo isso a gente vai respeitar o que eu chamo de individualidade biológica, né? Nós somos únicos. O que eu prescrevo para uma gestante não vai ser o mesmo que eu prescrevo para outra gestante. O que eu prescrevo, de repente, para você, Sérgio, não vai ser a mesma coisa que eu vou prescrever para o Bruno, né? Porque cada um tem um histórico de saúde, cada um tem uma composição corporal diferente, uma composição postural diferente que a gente precisa observar, né? E a gente precisa ter consciência de entender que um corpo ele traz todo o seu registro de memórias, todos os seus registros psicocomportamentais manifestos nesse corpo. Então a gente tem todo um olhar, né, cuidadoso em avaliar e tentar atender, né, com a ferramenta do exercício o que for melhor para essa pessoa, respeitando os interesses, respeitando os gostos, né? Porque se você fala para mim, Simone, eu odeio musculação, eu não gosto, eu acho um ambiente hostil, eu não gosto de entrar numa academia, sabe? Dá até coceira de entrar numa academia, tem gente que odeia, né? Então, eu vou
prescrever um treinamento de musculação para essa pessoa? Não, a gente vai buscar algo, né, que seja também um pouco mais agradável para ser algo que construa uma rotina, que se torne um hábito e que seja, de certa forma, também prazerosa para essa pessoa, né? Então, a gente trabalha essa no geral questão assim. de academia, eu confesso a você, eu sou dessas pessoas que têm uma certa... Eu me sinto assim um hamster naquela esteira, entendeu? E eu sempre pratiquei esporte, mas esporte coletivo, né? Então, quando esse negócio de caminhar, correr, academia, agora, chamar para... Eu não posso mais jogar vôlei já há muito e muito tempo, porque eu preciso das minhas mãos, né? E vôlei, né? Já luxei dedo, já quebrei dedo, já... Porque quando você joga, você está sujeito a esse tipo de coisa. Então, agora tem que preservar um pouquinho. Então, eu prefiro o tênis, assim... Agora, a academia realmente é complicada. E tem muita gente, como você falou, que realmente tem uma certa aversão. E existe aquela conversa, poxa, mas se você nunca praticou nenhuma atividade física durante a gravidez, você vai conseguir atingir algum tipo de condicionamento até o parto, num período muito curto, para quem nunca praticou? Como é que é a sua orientação em relação a isso? Então, eu diria que a gestação ela não é um momento para performance. Né? A gente não pensa em performance. Inclusive, eu estou vendo uma imagem atrás de você que me parece uma mulher grávida, né? É minha gravidinha aqui, ó. Linda a imagem. Então, não é o período para a gente investir em performance. A gente não vai performar essa mulher. A gente vai manter um nível de atividade física, a gente vai estimular, né, a circulação sanguínea, os batimentos, a nutrição dos tecidos. Os exercícios físicos trazem uma série de benefícios para ela, como a questão que eu falei do controle do peso corporal, a prevenção com isso de desenvolver diabetes mellitus, as melhores, uma condição melhor da postura, né? Porque a musculatura esquelética da mulher grávida passa por uma alteração grande, então prevenir as dores lombares que são tão comuns, trabalhar com um olhar mais preciso, assim, mais cuidadoso, né, na verdade, sobre a musculatura que a gente chama do core, né, que é essa questão do tronco, os estabilizadores da coluna. A gente tem um olhar também que a gente ajuda muito com os trabalhos respiratórios, né, e aí a gente entra numa parceria com a fisioterapeuta pélvica, que aí sim vai entrar a questão dos músculos do assoalho pélvico, como você me perguntou, né, então isso a gente recomenda a gente encaminha para a fisioterapeuta pélvica, né, se essa mulher tiver perda de urina, até mesmo para ter um acompanhamento melhor desse assoalho pélvico, ver se essa mulher tem fraqueza, tem excesso de força. Então, isso a gente tenta sempre trabalhar em conjunto, né, um trabalho multidisciplinar. E com isso a gente vai aos pouquinhos ensinando a respirar, ativar um transverso do abdômen, que é essa musculatura aqui abaixo do umbigo, né? Muitas vezes a gente respira errado, a mulher, conforme a barriga vai crescendo, tem uma pressão maior do diafragma. Então, tudo isso pode trazer algumas alterações, né? E sem contar, né, Sérgio, todas as outras síndromes hipertensivas e outras questões, né, relacionadas à saúde da mulher. Estou tentando ler aqui o que o Eduardo falou. O Eduardo está dizendo que a esposa dele não praticou exercício, mas ficou sempre com muito cuidado com a alimentação, de olho na diabetes gestacional. Sim. Agora, é importante dizer que o exercício também ele pode agir como... Não são coisas excludentes, né? E o exercício não é só nessa questão de peso, não só na questão de prevenção de diabetes gestacional, mas também você aumenta a sua elasticidade, pode funcionar, inclusive, como um adjuvante naquelas pacientes que vão para o parto normal, mas também nas outras pacientes que não. Não, mas eu não vou fazer parto normal, porque eu tenho uma condição qualquer que me impeça, e eu vou fazer uma cesariana, então não tem por que exercitar a musculatura do assoalho pélvico. Claro que tem, porque a gente tem que pensar o seguinte, o Bruno, eu não tô, você não está aqui, Bruno. Cadê você? Você não está aqui na sala de espera. O Bruno está falando aqui, estou aí, consegue me colocar? Não está não, Bruno, reentra aqui. Eu te mandei o link agora há pouco, usa o link. Mas, voltando aqui, a gente tem que lembrar
que a gravidez é uma condição na qual, primeiro, toda a musculatura está mais embebida, está mais sobrecarregada e mais complacente. E isso durante 9 meses, numa carga progressiva. Né? Então, é importante fazer uma atividade ali de sustentação, até para uma prevenção de distopia futura, não? Sim, claro. E não só o fato de... Desculpa, eu falei distopia, que é um termo muito técnico, mas aqueles casos que... É porque tem muita gente aqui que não é da área da saúde. Sim, claro. Aqueles casos que a gente escuta falar de bexiga riada, né? Aquelas situações assim que há que cede um pouco a musculatura do assoalho pélvico e as estruturas descem um pouquinho e pode provocar, como você falou, incontinência urinária, etc. Sim, e até algumas mulheres desenvolvem colapso, né, do assoalho pélvico, até por um puxo forçado. Tem alguns estudos que já falam muito sobre isso também, né? E não, como você mencionou, da mulher que de repente pensa que vai fazer cesariana e não precisa trabalhar, mas ela pode pensar nesse trabalho como a longo prazo, né? Como uma profilaxia, porque a barriga ela já faz um peso, né, no assoalho pélvico dessa mulher. Então é importante trabalhar, estar bem organizado, até para ela não ter, como você mencionou, e a gente vem falando aqui um pouquinho sobre a questão da incontinência urinária, que é muito comum, sim, em mulheres grávidas e também até em mulheres que passaram pela menopausa por conta da ação dos hormônios, né? Então, assim, se for pensar como um todo, essa mulher, ela pode ter um olhar da atividade física. E respondendo ao Eduardo, que falou que a mulher dele não se exercitou, mas teve um controle alimentar, que bom, isso é ótimo. O controle alimentar durante a gestação ele é fundamental, né, para nutrir bem essa mulher, para ter não só o controle do peso corporal, mas também para manter uma gravidez saudável, né, um parto saudável. O exercício físico, ele auxilia também muito nessa gestante nas vias de parto. A gente sabe, a gente leu alguns estudos recentes falando sobre a verticalização do parto, né, que mulheres não necessariamente precisam estar deitadas para parir. E tem hoje uns trabalhos de mobilidade articular. A gente pode trabalhar o alongamento em mulher grávida, sim, respeitando e avaliando essa mulher, qual estrutura precisa ser alongada, qual estrutura precisa ser mobilizada, né? Reconhecer que existe toda uma alteração postural e que a gente vai trabalhar em cima disso. Se essa mulher tem um excesso de rotação interna dos ombros, ou seja, tem aquele ombro mais fechado, então a gente vai trabalhar uma abertura maior desse peitoral, a gente vai organizar melhor essa coluna, a gente vai alongar um pouquinho, sim, das panturrilhas, que, né, são tão requisitadas, né, tantas mulheres que têm aí inchaço nas pernas. Então, como o exercício físico favorece muito também a prevenção dos edemas, né? Então, assim, tem uma série a gente pode aqui ficar falando por horas, né? Sobre cada caso, sobre os benefícios, e tem muita coisa boa que a gente pode promover e ajudar, né, essa gestante para ter um parto saudável e um pós-parto também, uma recuperação também de pós-parto melhor, né? Eu consegui puxar o Bruno, mas ele está congelado aqui. Bruno, chega perto do roteador, liga direto, deve ser problema de sinal. Consegui trazer, mas não... Tá entrando aqui para mim, tá rodando, né? Parece que o Bruno tá rodando. Eu acho que é algum problema de sinal dele. Eu vou deixar, quando ele estabilizar, eu trago de volta, mas ele já está aqui na sala de espera. Show. São 2 trabalhos diferentes também, não é, Simone? Você tem... ele agora parece que o sinal ficou... Melhorou. Bem-vindo, Bruno. Boa noite. Como é que vai? Finalmente. Só estou ouvindo um pouco picotado, mas eu estou vendo o Bruno. Eu estou vendo todos. Agora sim, Bruno. Rapaz, não sei o que aconteceu não, mas eu não vou alongar muito no problema técnico não. Estava escutando tudo. Fiquei um pouquinho a trajetória da Simone, já conhecia bem, vi que o Fábio está participando. Eu tenho que botar minha esposa para participar também. Bota! Eu quero ver quem vai ficar com o João, né? Eu queria trazer só um pouquinho de número aí para a tônica, né? Para a temática. É o seguinte, falamos escutei sobre a osteoporose. No Brasil, são mais de 10 milhões de idosos.
4,35 milhões de quedas, 270 mil fraturas, um custo SUS para isso absurdo, né? Então, de mais de 2,4 bilhões por fraturas, por insuficiências. Tem em Dourados, Mato Grosso, sai uma pesquisa do Mitinsky, que ele cita as pessoas, ele fez uma tabela de aptidão física, chama CF36, que não vem muito ao caso detalhar, e nessa tabela, o resultado foi incrível. O resultado da contenção emocional, da vitalidade, tudo isso é contemplado na tabela, da vitalidade, diminuição de distúrbios psicológicos, depressão, aptidão física, cardiovascular. Outro tema que dá para falar também, exercício físico na saúde pública, diabetes, né? 14 de novembro foi o dia mundial, né, do diabetes, e são 16 milhões de brasileiros. Então, assim, a educação física entra na seara da promoção, prevenção, né, de saúde e controle de saúde ou controle de doença, como vocês quiserem falar. Então, trazendo um pouquinho de número, sempre bom dar uma ilustrada. E o último dado também que eu peguei, que está fresquinho na cabeça aqui, é a questão de prevenção de doenças cardiovasculares, que é o grande vilão para os brasileiros. Ele diminui em 4,24, em 5,24. As mulheres são não são tão favorecidas, né? Ficam em 4,8% essa taxa. Então, são números aí para provar que a promoção é barata, né? E no Rio de Janeiro não tem UBS, posso estar arriscando, pode ter algum agente de saúde que vai me contradizer, mas no Rio de Janeiro não tem UBS vinculada à promoção de práticas de exercícios físicos, sendo que na política de 2006, que foi a Política Nacional de Promoção de Saúde, a macro prioridade é o exercício físico. Então, é só pegar a cartilha também. Sempre vem com cartilha, sempre vem falando disso. Toda a temática, Simone, tento trazer alguma cartilha, algum dossiê para ficar claro. Cartilha também bem fácil de encontrar. Programa Nacional de Promoção de Saúde de 2006. Primeira macro prioridade, exercício físico. E não tem no Rio de Janeiro UBS com exercício físico. Então, tá um campo aberto aí para você, Simone, também. Você é inventiva, já criou um cenário, abriu porteiras, né, na educação física, tá mais uma aí para você. Se quiser uma ajudinha, eu e o Sérgio temos energia aí para te dar um gás também. Show! Falei bastante aí para compensar o atraso. Chegou já turbilhando já um monte de informação aí pra gente. Agora eu deixei um pouquinho. Essa questão da atividade física em atenção básica é uma briga antiga, né? Para ter uma ideia, na equipe de saúde da família não tem nem fisioterapeuta, né? Quanto mais um profissional de educação física, que seriam fundamentais na questão da prevenção, né? Até de algumas internações que seriam evitáveis por conta de todo o trabalho, né? de manutenção da atividade física, como falou, questão da hipertensão, questão da cardiopatia, a osteoporose, né? Esse trabalho muscular, esse atrito muscular sobre os ossos também ajuda na absorção de cálcio por conta dos ossos. Sim. Também traria um benefício grande. Questões respiratórias nas pessoas que têm problema respiratório. É uma lacuna enorme na saúde pública do Rio de Janeiro, saúde pública brasileira, no geral, a ausência desse trabalho preventivo por conta de atividade física nas unidades básicas de saúde. Não tem toda a razão em relação a isso. Sim. Como você colocou, Sérgio, em relação à osteopenia, osteoporose, que o Bruno trouxe os dados aí para a gente já sabe, a gente pode até linkar com a questão do próprio sedentarismo, né? Tem uns estudos que correlacionam que o indivíduo adulto sedentário, ele perde cerca de 6 a 8% de massa muscular
por década. E a gente sabe, para quem não sabe, eu estou dando essa informação, a massa muscular ela é importante para o nosso metabolismo, como o pessoal fala, acelerar o metabolismo, né? Fazer o nosso metabolismo funcionar de uma forma melhorada. E com isso, quanto mais músculos, mais função muscular eu dou para esse corpo. E aí eu previno também o que a gente chama de sarcopenia, que é o aumento de gordura corporal. Né? Então, a perda de massa muscular, ela pode se influenciar no processo sarcopênico, né? Nesse aumento de gordura corporal, e com isso gerar várias outras doenças, como vocês bem mencionaram. Como a gente comentou no início, a gente sabe, né, hoje que quanto mais aptidão física esse indivíduo tiver, menor o risco, por exemplo, de mortes por infartos e por AVC. Que a gente sabe que hoje é o que mata e mata muito no nosso país, né? Então é importante a gente se movimentar, focar no treinamento resistido, não necessariamente dentro de uma academia, numa sala de musculação, mas a gente, com a própria pandemia, trouxe essa visão para todas as pessoas que a gente pode treinar em casa, usando uma cadeira, usando um sofá, usando um cabo de vassoura, usando artifícios, né, para a gente, o peso corporal, dependendo do nível de condicionamento físico desse indivíduo, a gente pode usar essas estratégias para mobilizar pessoas, conscientizar pessoas que é importante a gente se movimentar, estar ativo regularmente na prevenção de determinadas doenças, cuidando do coração, cuidando do nosso sistema como um todo, né? Eu acho interessante a questão da sarcopenia, a questão... Eu tentei criar no centro que eu trabalho em Botafogo uma campanha sente-se menos, movimente-se mais, né? Porque vem a sarcopenia e vem a dinamopenia também, né? A sarcopenia, a lipossubstituição, que a Simone falou, gordura, e esse gordura ao invés de músculo, e a dinamopenia é a força. Então, assim, para você ver, se em grandes centros ortopédicos não tem atenção na questão da dinamopenia, que varia, um dinamômetro varia de 200 a 800 reais, então, assim, e é portátil, pode ser portátil, dá para colocar isso nas UBS, né, Unidades Básicas de Saúde. Não quer gastar 200 a 800 reais? Então, cara, pega uma fita métrica e vê a massa corpórea pela panturrilha do paciente, e com isso você consegue trazer nutracêuticos, né? Porque na UBS tem nutricionista, mas ele tem que conversar com a educação física, ele tem que conversar com a fisioterapia, né? Ele tem que... aí já sai um pouco da seara da atenção básica, mas não custa nada dar uma extrapolada. O exercício físico, ele está incluído na questão da reabilitação cardiovascular. Então, assim, ele diminui o tempo de internação. Aí estamos falando aí de atenção terciária, desculpa. Mas também tem números à tona para colocar. Se você, isso é dados dos Estados Unidos, quando você inclui o exercício físico na reabilitação cardiovascular, a pessoa passou por uma coronariopatia, enfim, qualquer procedimento para desobstruir as coronárias, né? Então, se você inclui o exercício físico nesse ponto, você diminui a internação e você pode economizar R$28 mil por mês por paciente. Então, assim, veja como que o exercício físico está atrelado à saúde pública, né? Aí você vai pegar, não temos CAPs, não temos as questões de os centros psicológicos, que a atenção faz parte de apoio da atenção primária, quase não existem, né? Então, assim, e se você fizer um exercício físico combinado com a nutricionista, combinado com o fisioterapeuta, assim, esse apoio não se torna tão necessário como está se tornando hoje, porque, assim, o exercício físico libera, a prática que libera mais endorfinas, né? O corpo humano tem mais de 30 tipos de endorfina. O exercício físico é o que alcança o maior pico de endorfina. Não tem quem fique deprimido. Entre uma barra de chocolate com endorfina e exercício físico, vamos para o exercício físico. Tem como. Com certeza. E a cartilha, a gente tem que fazer o programa de cidadão. Sabe por que eu falo? Que uma andorinha... É uma frase que eu estou usando muito tempo, pregnando muito o espírito. Uma andorinha consegue fazer verão. Você quer saber como? Dia 14 de novembro. Quem sabia que era a data
do diabético, né, da diabetes. Então, assim, e nós da saúde que temos essa informação, não colocamos na nossa rede social, não promovemos, e tá aí, diabetes gestacional, tipo 1, tipo 2, enfim, bate um pouco de revolta não usarmos esse instrumento, essa macro ferramenta que são os exercícios físicos, que a Simone pode explicar bem melhor, que é completamente diferente de atividade física. O pessoal confunde muito. Sim. Vamos separar isso aí. E em relação a esse custo social também, Bruno, a gente tem que considerar não só essa questão de prevenção de patologias pré-existentes, mas também a questão de lesão por esforço repetitivo em exercícios laborais, que é uma outra grande lacuna que a gente tem aqui. Pessoas que têm atividades fazendo o mesmo movimento, sem ter um corpo preparado para isso, uma musculatura preparada para isso, uma postura preparada para isso, ele está sujeito a ter uma lesão, e essa lesão, além de sobrecarregar o sistema de saúde, sobrecarrega ele também, porque ele vai ficar afastado do trabalho, tem todo um custo social, e se for ver, isso daí só reforça essa teoria que eu sempre advoguei, de colocar essa questão da atividade física dentro da estratégia de saúde da família. Isso é uma grande falha que a gente tem. É necessário colocar alguém ali dentro para poder fazer essa promoção da saúde. Né? Eu vou sair com a Simone nas OBS, distribuindo o currículo dela, vai que cola, né, Simone? Mas isso tem que ser política de governo. Vamos batalhar por isso. Vamos sim. A gente está no ponto de brincadeira, mas certeza. A gente consegue. Ô, Simone, e atividade física? Foi você que me ensinou isso, as questões das valências, do exercício físico para atividade física. É uma coisa boa de destrinchar para as pessoas se motivarem mais e mais. Quanto mais consciência, né, do que é o joio, do que é o trigo, mais as pessoas conseguem destrinchar. Aproveita e responde a Leila também, o Simone. Ela quer saber como é que se mede a massa corporal na panturrilha. É o exame que o Bruno comentou, né? A avaliação que o Bruno falou de ver massa corporal pela panturrilha. Pode-se usar também o adipômetro. O adipômetro, você vê o percentual de gordura, né? Tem hoje também as balanças de bioimpedância, que vem mais precisamente a quantidade de massa muscular, de água, de tudo isso. E tem as circunferências, né? Por fita, né, que alguns profissionais também utilizam como referência, né? Eu, como profissional, tenho também tem essa área de avaliação de atuação, né, da educação física, que também enxerga dessa forma, né, avalia dessa forma, né, na verdade. Eu não sei como é que é o teste que o Bruno comentou, não sei se qual é o protocolo. Você pega a parte mais robusta da panturrilha e vê aquela circunferência. A do homem, se eu não me engano, tem que estar maior que 28 centímetros, a da mulher 22. Não me engano. E o tríceps é um parâmetro também para isso, né? Tríceps é o músculo do tchau, aquelezinho que assim. A bandeira. Eu brinco com o músculo do tchau. A mulherada se preocupa com esse músculo. Simone, e deixa eu te perguntar, você já conseguiu ter experiência de colocar saúde, exercício físico, promoção de saúde em escolas? Porque, assim, já que não tem o UBS não tem estrutura, eu acredito que as escolas públicas têm estruturas. Assim, Malimal tem uma quadra poliesportiva. Sim. Explica para a galera, para quem não sabe o que são as UBS, né, Bruno? Que a gente falando assim, de repente tem alguém aí que não... É a porta de entrada, né? É a porta de entrada do... O Sérgio é fera nisso aí, ele consegue explicar isso aí com maestria. As UBS. Ele sabe falar até números, UBS 1, 2, 3, 4. A porta de entrada do SUS são as unidades básicas de saúde e os números estão relacionados à quantidade de equipes de saúde de família que tem lá dentro, né? Então, essas equipes são equipes que são formadas não só de profissionais de saúde, mas principalmente com um agente de saúde, que é uma pessoa fundamental para poder fazer o elo de ligação entre a comunidade e a equipe de profissionais de saúde, trazendo as demandas que a comunidade tem e levando para elas a assistência à saúde, né? Maravilha. São os postinhos assim mais
mas um pouquinho modificado para fazer essa parte domiciliar também, mais próximo da residência das pessoas. Sim. E as UBS... O que você queria saber sobre a escola, Bruno, que você perguntou? Se você já teve experiência de tentar levar teu know-how, teu case de promoção de saúde para dentro da escola. Já tem... Acho que toda escola tem pelo menos uma quadra poliesportiva. Tem. Acho, então, né? Pelo menos eu vejo... Sim, na grande maioria, sim. A minha formação, ela não é voltada para trabalhar em escola, especificamente. Entendi. Hoje, né, a educação física se dividiu, isso antigamente já era muito discutido, mas hoje, quando você faz a licenciatura, quando você sai licenciado, você atua somente na formação escolar, né, nas escolas especificamente, e o bacharelado, ele te dá uma abrangência de atuação para trabalhar fora escola. Então, ele trabalha já com preparação esportiva, com treinamento físico, em academias, nessa área que a gente chama, né, que é a minha formação, né, como personal trainer do trabalho individualizado, essas questões todas. E o licenciado, assim, eu já tive experiência em creche, né, na época da minha formação, no início, estágio, fazendo todo aquele, né, porque você pode fazer o bacharelado e depois fazer a complementação da licenciatura e vice-versa. Você pode fazer a licenciatura e depois fazer a complementação do bacharelado. Hoje são formações que eles distinguiram e dividiram dessa forma. E tive experiência, sim, e hoje, conversando com colegas, eu tenho vários colegas também que atuam nessa parte escolar, eles me relatam, sim, as dificuldades de infraestrutura, como isso também é notável na área da saúde, mas, no geral, as escolas têm a sua quadra ali, que dá para você fazer um trabalho, mas é óbvio, né, que tem muitas outras questões envolvidas sobre a questão mais estrutural, porque profissional, mão de obra qualificada, capacitada, a gente tem muitos professores competentes, né? Que existe aí uma questão mais de infra mesmo, né, que são as maiores dificuldades desses profissionais, mas não é a minha... Como diz, normal, né? Hoje, como está em moda, né? Não é meu lugar de fala, porque não é a minha área de atuação, né? Entendi. Mas eu tenho um pouco dessa informação de conversar com outros colegas que atuam, né, no sistema educacional em si. Sim. Eu assim, com mensagem, um pouco com mensagem final, para não extrapolar muito, respeitar o tempo dos espectadores, mensagem final exercício físico como instrumento de vida, né? Como instrumento de longevidade. Isso aí. Eu vou alongar muito sobre isso. Ponto. Minha mensagem final é essa aí, Sérgio e Simone. É isso aí. Nosso corpo foi feito para estar em movimento, né? Nós fomos construídos para isso. Nossos músculos precisam de função, né? Músculos fracos, eles geram mais questões articulares, eles geram lesões, eles desestabilizam o corpo. Com isso, a gente pode desenvolver uma série de questões musculoesqueléticas, além do que a gente já bateu bastante aqui na tecla, né, das doenças mais comumente conhecidas aí, que é a questão das doenças cardiovasculares, da própria diabetes, as questões também respiratórias, as questões que eu comentei no início, Bruno, com o Sérgio, falando sobre a saúde mental, então o exercício... Não, estava escutando. Um grande, né, ele promove, ajuda, auxilia, né, a gente sabe que é uma ferramenta. Óbvio que existem pessoas que vão precisar de um acompanhamento mais especializado, a gente também não está sendo leviano aqui de dizer faça exercício que você não vai ter depressão, mas você pode diminuir os índices e a probabilidade de você desenvolver uma depressão, né? Mas é claro que se você desenvolver uma depressão, se você tem questões relacionadas à ansiedade, óbvio que você vai procurar um profissional especializado para te acompanhar em paralelo, né? A gente olha a atividade física, o exercício físico, a promoção da saúde como um trabalho interdisciplinar, né? Que a gente precisa avaliar, olhar para esse indivíduo e ver quais são as demandas e as necessidades que ele apresenta para a gente poder entrar com coerência e ajudar e usar a ferramenta que é linda e maravilhosa, que eu posso falar aqui com tanto amor, que é o exercício físico, que é a atividade física regular. Eu bato sempre nessa tecla, falando que é importante, porque a gente precisa construir uma rotina, um hábito de atividade física regular, para que a gente alcance melhores resultados, para que a gente seja mais feliz, tenha um humor melhor, para que a gente tenha uma saúde melhor, para que a gente viva mais e para que a gente, com isso,
alcance um envelhecimento saudável, envelheça com qualidade e não com sobrevida, né? Que a gente tenha consciência, e a minha missão de vida é conscientizar mesmo as pessoas para a importância de se manter ativo, né? De se manter em movimento. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar hoje aí para quem está acompanhando a gente por aqui. Fantástico. Todo mundo aqui está consonante com essa ideia, já coloquei até várias coisas aqui na tela, como da Márcia, remédio muito barato e eficaz. Exato. Mais do que remédio, é uma prevenção, né? Pode servir como tratamento também em algumas situações, diminui o estresse, enfim. Tem gente aqui que está se sentindo pressionada, dizendo que nós estamos fazendo contra ela. Né? A Leila é animada, mas eu estou até mostrando para ela que essa pessoa, a Leila é uma amiga antiga, e eu falo isso com ela já tem muitos anos. Mas pode botar muitos anos aí em cima disso. Então, eu estou mostrando para ela que eu não estou sozinho nessa. E eu vou lembrar agora uma sabedoria do meu avô, né? Meu avô, ele sempre falava que se você pega uma fechadura e não usa ela vai enferrujando, e tem uma hora que ela emperra, né? Eu acho que dá para a gente trazer isso para dentro do nosso papo. É importante para a nossa articulação, para a nossa musculatura, sempre manter esse tipo de atividade, né? Uma atividade que, volto a dizer, tem que ser supervisionada, evidentemente. Claro. Não são todos que podem fazer tudo, né? Exatamente. Aliás, de um modo geral, as pessoas não podem fazer tudo, né? Elas têm realmente um trabalho que tem que ser personalizado para elas, e diante da necessidade que elas têm, diante das possibilidades que elas têm e das limitações que elas eventualmente Sim. possam ter. Então, é fundamental esse trabalho realmente seu, Simone. Vou até retornar aqui com o seu... Onde é que está aqui? Simone Martins Personal. Simone Martins Personal, para quem quiser depois acompanhar seu trabalho. Será um prazer. E aí, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você tem feito, parabéns, Bruno, por trazer a Simone aqui para ter esse papo aí muito agradável com a gente. E queria agradecer também, não só a presença de vocês, como sempre, a presença de todos que estão aqui participando de uma forma muito ativa aqui nos comentários. Muito obrigado aí pela assistência de vocês. E até a próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, para o nosso bate-papo aqui do Fala Doutor. Quero agradecer, né? Quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Bruno. Obrigada, Sérgio. Boa noite para todos. Boa noite.